o nosso Deus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. Amém? Amém. Bom, não vou dar uma palestra, nem vou pregar aqui. Nós vamos meditar num texto, né? Sobre o tema Mãe por Vocação. Eu quero que a gente pegue 2 textos para que a gente possa ler. Primeiro texto de 1 Coríntios 7, versículo 20. 1 Coríntios 7, versículo 20. Primeira Coríntios 7, versículo 20. Amém? Vamos ler todos juntos? Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. O outro texto é Lucas, livro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 28. Lucas 1, 28 a 38. Podemos ler todos juntos também? Amém? Todos acharam? E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com uma sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, te exaltamos. Te louvamos, ó Pai, pelos filhos, pelas crianças que foram geradas e nascidas e trazidas a este mundo, ó Pai, pelas mãos do Senhor. Foram colocadas em cada uma das famílias que estão aqui, que têm os seus pais, as suas mães e irmãos. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, esses filhos, essas crianças, para que elas cresçam, não apenas em estatura, mas em sabedoria e graça e inteligência, ó Deus, cheios do Teu poder, do Teu Espírito, que sejam marcadas e lavadas pelo Senhor, que tenham sido, ó Pai, já separadas por Ti, para que venham conhecer a Tua palavra, o Teu nome, o Teu poder, e assim serem resgatadas, e assim, ó Pai, estarem sendo servos do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os pais para que sejam sábios, para que possam buscar o Senhor na educação dos seus filhos,
para que possam, Pai, fazer a Tua vontade, ainda que em tempos difíceis, que eles possam sempre buscar e colocar os seus filhos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, eu comecei com o texto de 1 Coríntios 7, versículo 20, né, que fala da vocação, permanecei na vocação em que fostes chamados. Aqui, ainda que eu já tenha visto pessoas falando desse texto, usando desse texto para falar de vocação em termos de profissão, na verdade o contexto do texto está falando sobre casamento. Então ele fala do casamento como uma vocação. Então o casamento como um ministério, como o primeiro chamado que nós recebemos, né? Aqueles que foram chamados para o casamento, para permanecer na vocação em que foi chamado. Nós vamos estar falando aqui de filhos. Então, começando com esse texto que fala de chamado e casamento e constituição de uma família, nós não estamos pensando aqui em mães independentes, né? Em ter filhos de forma independente, porque essa não é a visão que a palavra passa para nós. Deus, quando pensa, né, em homem e mulher, Deus pensa em família, Deus pensa em filhos como herança do Senhor, que vão fazer parte desta família. Então, não é um contexto de mães independentes, né, como o mundo hoje tem nos ensinado e tem passado aí, esse ensinamento de que você não precisa ter um marido, você pode ser mãe em qualquer momento que você quiser, e você tem condições de ser mãe independente, né? Mas não é isso que a palavra nos ensina. E a gente, vamos pensar um pouco sobre essa situação. Vamos lá para Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 28, falando sobre a questão do nascimento de Jesus, sobre Maria, como essa mulher que foi escolhida para ser a mãe de Jesus, né? Uma mulher que já estava ali num relacionamento com José, né? Mas ainda não tinha se tornado mulher de fato de José, ainda como o texto diz, ela não tinha tido nenhum tipo de relacionamento físico ainda com José, mas ela foi escolhida por Deus para ser mãe de Jesus. E aí, pensando nessa questão, a partir do versículo 28, eu quero que a gente pense aí. O anjo então chega para Maria e diz para ela: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Favorecida. O que é essa palavra favorecida? Alegra-te, né? Escolhida. Alegra-te, favorita do Senhor, não porque ela era mais espiritual, não porque ela era perfeita, porque ela era mulher semelhante a nós, sujeita aos mesmos erros, às mesmas dificuldades e pecados que nós. Mas ela foi escolhida por Deus para ser aquela que seria usada para ser mãe, para gerar, né, filho que Deus mandou a este mundo para que pudesse, como ser humano, viver uma vida como nós, para que pudesse assim cumprir toda a lei e nos trazer um novo reino, né? Um reino não agora baseado em obediência, porque esse reino baseado em obediência, esse pacto de obediência, nós não conseguimos cumprir, mas agora um pacto da graça, onde por amor e misericórdia de Deus, Jesus é enviado, né, para cumprir tudo aquilo que nós não conseguimos cumprir, e assim a gente possa ter uma nova esperança. E Maria vai fazer parte desse grande plano maravilhoso de Deus aí. Então,
Maria é escolhida para gerar esse filho. Não uma criança, né? Normal, comum, ser humano normal como nós, não. Veio ao mundo como ser humano. Mas um ser humano que, na verdade, veio com o poder, né, de Deus, Filho de Deus, para cumprir só aquilo que o Filho de Deus poderia cumprir, né, já que nenhum de nós conseguiu cumprir com toda a obediência daquilo que foi nos pedido. E eu creio que, ainda que Maria tenha sido escolhida para gerar essa criança, não é o fato de gerar um filho, não é só gerar um filho que nos faz mãe. Eu já vivenciei situações em que Deus faz de mulheres mães, ainda que elas não gerem de fato, fisicamente, aquela criança. Eu vivi uma situação, eu e Ney, em Juiz de Fora, uma serva de Deus, uma mulher muito amiga, uma pessoa de oração e serva do Senhor, que há 11 anos, já era casada há 11 anos, não conseguia ter filhos. E já tinha feito vários exames, vários procedimentos médicos, mas nada. E ela orava, ela clamava a Deus porque ela queria ser mãe. E ela tinha esse desejo imenso de ser mãe. E um dia o médico chegou para ela e disse: olha, a sua situação é impossível. A sua anatomia, os problemas que você tem são impossíveis. É impossível você gerar um filho. Humanamente falando, é impossível. Não tem como, não tem o que fazer. E ela colocou aquilo diante de Deus e ela orou. E eu lembro que um dia Ney também orou por ela. E nós colocamos aquela situação diante de Deus e aquele desejo dela diante de Deus. E eu lembro que ela colocou diante de Deus o fato de que, Senhor, eu queria muito poder gerar um filho. Mas se esse não é o teu desejo, se eu tiver que adotar uma criança, eu não quero ter que ir a um lugar específico para eu poder escolher uma criança. Eu quero que o Senhor traga essa criança até mim. Eu não sei como que isso vai acontecer, mas se isso tiver que acontecer, eu quero que o Senhor faça de uma forma que eu sei que só o Senhor poderia fazer. E ela colocou isso diante de Deus, foi o desejo dela, foi a oração dela diante de Deus. Algum tempo passou e um dia uma pessoa bate na porta da casa dela. Uma pessoa conhecida do marido, trabalhava com o marido dela. E aquele casal também era um casal que não tinha tido filhos, e eles tinham adotado uma criança. Mas infelizmente eles adotaram aquela criança, mas eles não conseguiram se adaptar, não conseguiram ficar com aquela criança. E aquele homem foi parar lá na casa dela, bateu na porta dela, conversou com ela e com o marido dela e falou: olha, a gente está com ela, era um bebê recém-nascido, e a gente queria conversar, né, com a autoridade e tudo, mas junto com vocês, porque a gente sabe que vocês querem um filho e a gente queria que vocês ficassem com essa criança. Ela não acreditava que aquilo estava acontecendo. E eles foram, fizeram todos os trâmites que precisavam fazer, e aí ela adotou aquela criança. Era uma menina, hoje já é adulta, acho que já está até casada, né, amor? Já tem filho, né? Já tem um filho. E são coisas que Deus faz que a gente não sabe explicar, né? A criança, a menina se identificou muito com eles, assim, tanto que até fisicamente parecia muito com eles. E foi uma bênção para a vida deles, a menina.
ela tinha acho que 1 ano e pouco, a Raquel engravidou, teve um filho, e depois ela estava acho que no período de amamentação ainda dessa criança, ela engravidou de novo, teve outro filho, e por fim ela já estava falando, brincando com a gente, falei, pastor, ora para Deus não mandar mais não, porque eu não quero mais. Então ela adotou uma menina, e Deus deu para ela mais 2 dela. E são uma família maravilhosa, os filhos, os 3 são maravilhosos com eles. A menina a gente acompanhou assim mais de longe, mas a gente foi acompanhando o crescimento e tudo dela, uma graça a menina. Então assim, a gente viu como Deus trabalhou na vida dela e fez essa mulher mãe. Uma outra situação foi junto com a gente, foi na nossa casa. Um casal de amigos, muito amigos, mais chegados que irmãos. Maria José e Cláudio, são da igreja lá de Mirassol, onde a gente ficou 9 anos. Ela não podia ter filhos e tinha uma maternagem, assim, uma coisa nata, assim, ela era muito maternal e ela queria muito ser mãe, mas não podia ser mãe, e ela não queria adotar, o marido também não queria adotar. E eu tinha a Isabela, quando nós chegamos, a Isabela tinha 9 meses em Mirassol. E quando a Isabela já estava maiorzinha, já andando, eu engravidei da Sara. Então, a Zezé, a gente chamava ela de Zezé, a gente via assim que ela se realizou através de mim, porque ela estava junto comigo o tempo todo, ela acompanhou toda a minha gravidez, ela cuidava da Isabela, e depois que eu tive a Sara, ela me ajudou a cuidar da Sara e da Isabela, mais ainda da Sara, a ponto assim, desde bebezinha, ajudar com mamadeira, com tudo, trocar, tudo que precisava, ela estava ali, junto comigo. E a Sara cresceu com ela e comigo. A Sara com 1 ano e meio, até uns 2 anos, 2 e pouco, a Sara me chamava de mãe, chamava a Zezé de mãe. E era uma graça. E isso não me incomodava nem um pouco, nem um momento, porque realmente eu via que ela era mãe dela também, porque ela estava ali junto comigo, me ajudando, porque eu estava muito longe dos meus pais, e a Zezé era a pessoa que Deus tinha colocado ali comigo. E ela se realizou como mãe, através das minhas filhas, e é mãezona delas até hoje. Já são adultas e ela liga e ela fala com a Sara e a Isabela, e elas ligam para eles, e é um relacionamento de muita intimidade. Então eu vejo assim que Deus pode fazer de nós mulheres, mães, de acordo com o plano dele, da forma dele, né? Mãe não é só aquela que gera, né? Mas é aquela que está ali, é aquela que ajuda a criar, é aquela que dá o amor, é aquela que está por perto, ajudando a educar, né? E lá no versículo 30, ele fala assim: mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Graça é o que nós achamos quando nós geramos um filho, quando Deus nos dá essa oportunidade de sermos mães. Graça, favor imerecido, um presente que nós recebemos de Deus, um milagre que nós vivemos, porque todas aqui, né, que já geraram ou que já criaram filhos, que têm filhos, sabem do que eu estou dizendo. É um milagre, é algo que só Deus pode fazer. Você perceber que um outro ser vivo está sendo gerado, está crescendo dentro de você, é algo realmente sobrenatural. Não há como explicar isso, a não ser por Deus, né?
E creio que mesmo os pais que estão do lado, né, ali acompanhando, veem a barriga crescer, o bebê mexer, né? Eu digo pelo meu marido, porque ele ficava doido, né, vendo as meninas já naquela fase que mexe a barriga, fica para lá e para cá, né? E a gente vê assim o milagre de Deus fazendo as coisas, realizando, né, essa questão do nascimento, de gerar um novo ser vivo. Versículo 31: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Conceber aqui, o plano era nítido, era claro: você vai conceber e vai dar à luz a um filho. O plano era claro, né, para ela, ainda que ela não entendesse o que estava acontecendo, mas o plano era claro, e é um plano, e é algo que parte de Deus para nós. Então, um filho não é um acaso, filho não é aconteceu, é um acidente, não. Nenhum de nós aqui é acidente, é fruto de acidente. Cada um de nós que estamos aqui, que fomos gerados um dia, nós somos frutos do plano de Deus na nossa vida. Você foi gerado porque Deus planejou que você existisse. Então, eu fui gerada porque Deus me planejou. Seus filhos foram gerados porque Deus planejou. Então, o nosso nascimento aconteceu primeiro no coração de Deus. Nós fomos gerados primeiro no coração de Deus, para que nós pudéssemos então ser gerados pelas nossas mães. E lá no versículo 38, ele fala: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Versículo 38, ela fala: aqui está a tua serva. Eu sou tua serva, eu sou a sua escrava, eu sou aquela que está abaixo do poder absoluto do meu Senhor. Que se cumpra em mim o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja. Eu sei que às vezes, né, algumas mães, ou às vezes alguém aqui até pode ter passado por isso, de às vezes estar passando por alguma situação, ou ter passado por alguma situação durante a gravidez que foi complicado. E às vezes pode ter passado por circunstâncias de você ter pensado: nossa, não é o momento, eu não queria ter engravidado. Mas Deus tem um plano certo para cada coisa. Nada acontece por acaso, nada. E ainda que você tenha pensado isso, hoje você pode estar aí com seu filho e Deus tem te capacitado, Deus tem te dado as condições para que você possa criar o seu filho e que você possa se lembrar que você é serva, aquela que serve, que cumpre o desejo do seu Senhor. E o desejo do seu Senhor foi que o seu filho nascesse. Amém? Quais os princípios que a gente pode tirar aqui desse texto? No versículo 30, o anjo chega com uma mensagem direta e chama essa mulher pelo nome. Ele fala: Maria. Primeiro princípio: Deus não errou de pessoa, não. Deus nos chama pelo nome. Você é mãe, você vai ser a mãe. Verônica, você vai ser. Cândida, você vai ser. Elisete, você vai ser. Aline, você vai ser. Deus chama pelo nome. Deus sabe quem é quem. Para Deus, né, não existe nenhum impossível. Deus te conhece. No versículo 31, Jesus foi escolhido para ser o filho de Maria. Então, não é qualquer um, não. O filho que você teve foi escolhido por Deus.
escolhido a dedo. Esse vai ser seu. Esse vai ser seu. Você vai ter 2, você vai ter 1, você vai ter 5, 6, 3, 4, não sei. Mas Deus sabe quem são eles. Menina, menino, Deus sabe quem são, como são. Uma situação que a mulher vive durante a gestação é que, como a gente não consegue saber o rostinho do bebê, a gente começa a imaginar, como que vai ser, como que ela vai ser, como que ele vai ser. A gente fica lá imaginando. E uma situação que pode se complicar, que aí os psicólogos podem falar melhor do que eu. Quando a mulher então vai ter o bebê, quando o bebê nasce, essa imaginação, essa imagem que a gente faz do nenê, ela precisa morrer, para que a gente possa aceitar esse bebê que nasceu. Porque senão, a gente pode entrar naquela questão da depressão pós-parto. Geralmente tem a ver com essa situação, a mulher não aceita aquele bebê, ele não é da forma que ela imaginou que ia ser. Então eu preciso matar o que está aqui para receber o que Deus está me dando. E você pode ter certeza que aquilo que Deus nos dá, aquela que Deus nos dá, é muito melhor do que aquele que você imaginou. Porque a palavra de Deus diz que lá em Salmos 139, ele fala que de modo assombrosamente maravilhoso o Senhor nos formou. Então, de forma maravilhosa, Deus teceu cada pedacinho do seu filho para ser seu, só seu, especificamente seu, com traços que têm a ver com você e com seu marido. Deus teceu. Ninguém pode fazer igual, nem parecido, é só seu. Deus fez especificamente para você. No versículo 34, ele fala: então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Para Deus não haverá impossíveis. Olha aí, versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não há impossíveis. Deus vai fazer aquilo que Ele planejou, porque os planos de Deus não podem se frustrar. Os planos de Deus não podem se frustrar. Agindo o Senhor, quem impedirá? Eu disse aqui, da Raquel, da minha amiga, o médico já tinha falado, olha, é impossível. E ela teve 2. Eu tinha endometriose. Desse problema de endometriose, eu fiz 9 cirurgias por conta da endometriose. Não sabia que tinha quando eu casei. E depois de muitas cirurgias, os médicos um dia chegaram para mim e falaram: olha, não sei como é que você teve filho. Não era para você ter tido nenhum. E eu tive 2. Então, para Deus não haverá impossíveis. Mas como eu disse, tudo corre de acordo com o plano de Deus. Assim como foi para Zezé, para aquela minha amiga de Mirassol, ela não teve filhos dela. Mas eu creio e eu sei que Deus trouxe alegria de ser mãe, de desenvolver essa maternagem, esse sentimento de mãe para Zezé através das minhas filhas. E eu fico muito feliz por Deus ter feito isso. Por Deus ter me dado o privilégio de poder dividir isso com ela. Então Deus faz de acordo com o seu querer, com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável.
Versículo 38. Então disse Maria: aqui está a tua serva, a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Nós somos servas, não se esqueça disso. Você é serva, eu sou serva. Os nossos filhos não são nossos, são do Senhor. Nós somos servas. Estamos aqui para cumprir. Estamos aqui para cuidar da herança do Senhor, daquilo que é do Senhor em primeiro lugar. Os nossos filhos são do Senhor. Então, quando as pessoas, geralmente algumas pessoas gostam de falar essa frase: a gente cria filho para o mundo. Não, a gente cria filho para Deus, porque nós somos servas do Senhor. Nós criamos os filhos de Deus para o Senhor. Não os criamos para o mundo, criamos para Deus. Então somos servas do Senhor. E os nossos filhos não são nossos, não são seus. São do Senhor, em primeiro lugar. E cumpre a você cuidar deles, educá-los, para que eles saibam e conheçam quem é o verdadeiro Pai, que é o nosso Pai Celestial. Quem é o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Senhor, quem é aquele que eles devem servir. Então a gente precisa estar muito atento, minhas irmãs aqui, irmãos, maridos, esposas. Quando vocês trazem seus filhos ao batismo, é bonito? A gente tira foto, a gente quer lembrar, tudo isso é bonito. Mas muito mais importante é o que você está prometendo aqui. Porque você está prometendo diante de Deus que você vai educar o seu filho para que ele conheça a palavra. Você promete que vai ensiná-lo a palavra. Você promete aqui que você vai orar com ele e por ele. Você tem orado por ele e com ele? Você tem tido tempo e tem parado para poder ensinar a palavra para o seu filho? É promessa que você fez aqui. E você não fez promessa para o pastor, nem para os irmãos. Você fez para Deus. Você fez uma promessa para aquele que é dono do seu filho. Para aquele que realmente é o dono daquela criança que o Senhor colocou na tua mão para você cuidar. E Deus vai te pedir conta disso. Ele vai te pedir conta. Então, amanhã ou depois, como a gente já viu situações, às vezes os filhos se tornam maiores, começam a dar problemas e trazer muitas lutas. E aí os pais vêm chorando: ai, pastor, ai, irmão, me ajuda. Meu filho está assim, está assado, está assim, está assado. Nós vamos orar? Vamos. Nós vamos chorar juntos muitas vezes? Vamos também. Mas você deve se perguntar: você fez aquilo que você prometeu? Você ensinou para o seu filho o caminho que ele deve andar? Você orou com ele e por ele? Porque a palavra diz: ensine seu filho o caminho que ele deve andar, para que mais tarde não venha se desviar dele. Então depende de nós. E é árduo? Depende de esforço? Depende. Mas Deus vale esse esforço? Vale. A gente sabe que vale. Então tenha tempo, reserve tempo todos os dias para orar pelo seu filho, pela sua filha. Reserve tempo
Assim como você tem que sentar, principalmente hoje, né? Na pandemia, você tem que sentar muitas vezes no computador para o seu filho ter aula junto com ele, para ajudar. Reserve tempo, sente com o seu filho, que seja um versículo no dia. Leia com ele, explique, ensine, ajude ele a guardar, a decorar aquele texto. Né? Às vezes a gente vê a criança vem à frente, como o Natan veio aqui, né? Cantar, a gente acha tão lindo. É lindo mesmo, mas a gente precisa ensinar, não é? Para que eles cresçam tendo prazer de estar na casa de Deus. Que bonitinho ele à frente. Oi, irmãos, que bonitinho. São ensinamentos. Às vezes não é só falar, é o que ele vê, né? É comportamento. As crianças aprendem com o nosso procedimento, por meio do nosso comportamento também. Então, irmãos e irmãs, pensem nisso. Deus nos chamou. Você que é mãe, nós estamos aqui louvando, exaltando o Senhor pelo seu filho, pela sua filha. Você não é mãe por acaso, você não é pai por acaso, mas você foi chamado para ser pai, você foi chamada para ser mãe. Você tem, através desse chamado, né, uma ordem a cumprir. Você tem um compromisso com Deus, por meio do seu filho. Não se esqueça que antes dele ser seu, ele é do Senhor. Você precisa cuidar muito bem dele. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa breve meditação. Mas que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor toque nos nossos corações, que o Senhor toque no coração daqueles que ainda não têm feito ou realizado esse compromisso diante do Senhor. Que não têm cuidado dos filhos que o Senhor tem dado a cada um deles de acordo com o que o Senhor deseja. Que eles tenham tempo para orar com os filhos, ajoelhar com eles, ou sentar-se na cama, na cadeira com eles e orar com eles. A orar por eles todos os dias, a ensiná-los a tua palavra, os teus princípios, ó Deus, para que eles cresçam, ó Deus, se tornem adultos, ó Pai, honestos, pessoas, ó Pai, tementes ao Senhor, que sejam bem-sucedidos em tudo o que fizerem, porque buscam o Senhor em primeiro lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a fazer de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém.